Bem-vindos a mais um episódio de Cristais Warner. Eu sou o Herbert Castro e você pode usar os pronomes ele e dele. E eu sou Dinamite, mas pode me chamar de Mitty, eu uso qualquer pronome. Agora é o seu momento, o nosso momento aqui na Warner Channel para falar sobre as infinitas possibilidades de ser e estar no universo da Warner. A gente vai falar sobre filmes, séries, atores e atrizes LGBTQIA+, que estão nos nossos conteúdos. E hoje a gente vai trazer uma convidada mega especial, que eu admiro muito. Então pode entrar, Nathalie, se apresenta pra gente. Perfeita! Bem-vinda, meu amor! Ai, que prazer! Ai, que alegria! Aqui. Ai, que Já bom! chega empolgada, tantos rostos lindos e maravilhosos, né? Sim. Dando close, né, amiga? Dando Dando close, sim. E, Nathalie, conta um pouco o que você faz nas redes sociais pra gente. E da vida, né, em geral, não só nas redes. Meu nome é Nathalie Neri, meus pronomes ela dela. E eu sou criadora de conteúdo, falo sobre sustentabilidade, questões ligadas a veganismo, consumo consciente no geral, sempre passando por raça e gênero e sexualidade, né, que não tem como arrancar essas coisas, pra gente falar das coisas que a gente vive. Então, também sou aí uma consumidora de cultura pop, né, de onde a gente tira nossas referências, análises de mundo, e também sou uma assistente social. Então, uma jovem do meu tempo que gosta de umas séries, de uns filmes divertidinhos, mas está sempre com um olhar sociológico, nem tanto às vezes, né, sério, né, mais pra uma zoeira. Mas eu uso muito da minha faculdade também para, enfim, refletir sobre a vida e as coisas do mundo. Uhum. É um cristal sem defeito, entendeu? É por isso que ela tá aqui hoje. Defeito Faz a gente tudo. tem, né? Mas Sim, mas a gente apaga essa parte, né? Aulas. Mas enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre uma série que, na verdade, é um reboot de uma série que foi lançada em 2007, que é baseada numa série de livros que marcou muito a minha geração. E eu lembro, assim, isso marcou muito o meu colégio, em geral. Eu lembro das meninas na minha sala surtando com a série, os personagens. E eu, particularmente, adoro uma série assim, cheia de treta. Estou falando de Gossip Girl. Ó, pra quem nunca ouviu falar, o reboot de Gossip Girl se passa 8 anos depois do final da trama original da série, onde a gente pode acompanhar a nova geração de patricinhas e mauricinhos do Upper East Side, que é esse bairro de Nova York onde quem não tem dinheiro e fama não é ninguém. Na série original, a Gossip Girl fazia todas as fofocas para um blog, mas no reboot a gente fica por dentro de tudo que acontece dentro e fora do Constance Billard School pelo Instagram, que é onde tudo acontece hoje em dia, né, gente? Eu não sei vocês, mas é onde a gente fofoca, a gente treta, a gente flerta, rola de tudo. Uhum. Né não? Nossa, é tipo assim, um mundo tão cheio de intriga e tão doido. E tipo, eu queria fazer parte, mas não. Mas ao mesmo tempo, assim, muito bom de observar, sei lá. Sim. É o entretenimento que eu preciso. E ó, a primeira parte da primeira temporada já tá disponível na HBO Max, então vai ter spoiler, galera. Aproveita, se você ainda não viu, pra ficar por dentro de tudo antes dos novos episódios que chegam dia 25 de novembro lá na HBO Max. Então a gente vai fazer aqui um esquenta pros próximos episódios. Yes. Tudo, Então vamos teorizando sobre? Bora pro Teorizando Sobre, vamos dissecar a série aqui. Mas antes, quero saber de vocês, qual é a relação de vocês com a série? Vocês assistiam a original? Vocês leram os livros? olha, nunca soube que tinha livro aqui, ó. Humilhação. Não, eu acho que eu sei que tinha livro, mas nunca passei na frente de nenhum. Era séria. E eu lembro que foi algo que eu meio que assisti muito sozinha, sabe? Eu não sei se, sei lá, por morar no interior, em outro contexto, a galera da minha escola. Eu lembro que era uma febre Harry Potter no meu ensino médio, né? Foi bem nessa época também. Sim. E eu acho que talvez eles tenham estudado numa escola que as pessoas se dividiram. Elas eram mais fantásticas do que fofoqueiras e patricinhas. Mas é uma delícia também, né? Mas Gossip Girl eu acompanhei e assisti sozinha, e aí eu encontrei, tipo, o meu melhor amigo, e a gente virou muito fã, e aí eu era Serena e ele era Blair, e aí depois da faculdade fiquei chocada com a série. Aham. Nossa. Perfeitos, gente. Tem esse processo, né? Exato. Na minha você, escola, as meninas todas liam todos os livros, e eu lembro que era uma febre. Eu nunca fui muito leitora, assim, desses eu ia falar desses clássicos. Não, dessas franquias, assim. Clássicos. Clássico da não é literatura. mesmo? Mas eu lembro de assistir
E de gostar muito daqueles looks maravilhosos, exuberantes. E isso sempre me chamou muita atenção, né? Porque a gayzinha queria o quê? Usar brilho também, mas não podia. Só podia, né, tipo, ficar quietinha. Naquela época eu ainda era muito na minha, né? Não queria dizer que eu sou LGBTQIA+. Mas o que me deu um start, na verdade, anos depois, que eu fui reassistir a série Gossip Girl, foi de tipo, caramba, olha como as pessoas, como a gente naquela época, reproduzia tudo aquilo que tá na série, né? Tipo, essa maldade dessa galera dentro da escola. E aí é que eu fui entender depois, né? Tipo, empoderada, e já na faculdade, sendo a gayzinha que eu queria ser, que era por isso que eu passei por tudo aquilo na escola, sabe? Porque a gente se inspirava nessas pessoas que são extremamente más e que essa forma de tratar as pessoas por classe social, né? Digo, esse nariz em pé, era a forma bonita que a gente achava, né? Que a gente achava demais fazer isso e reproduzia. Como foi pra você? Você sentia um pouco isso também na sua época de escola? Eu, no caso? Nathalie. Nossa, eu acho que eu senti de um ponto de vista muito mais pessoal, sabe? Não tanto de ver. Eu acho que quando você estuda em escola pública, sempre tem aquela galera que se acha um pouquinho mais, mas no fim do dia tá todo mundo ali na mesma situação, todo mundo tentando ir atrás dos mesmos empregos. Aí você tem uma vaga de menor aprendiz, galera, emprego, bora trabalhar, e todo mundo vai outro junto. contexto, né? Eu acho que quando a gente tá, sei lá, quando você é uma pessoa sem condições financeiras, tá, e pertence lá a uma classe mais baixa ao longo da adolescência, por mais que existam violências muito grandes, existe meio que um companheirismo. Mas eu me cobrava muito querer ser alguém interessante, querer ser alguém em destaque. Então tinha um grupo de meninas que era todo mundo pobre, mas elas eram muito arrumadinhas e muito bonitinhas. E pra mim pegava muita questão racial na época, porque é isso, se você for ver a série, você teve, sei lá, a Vanessa, que foi totalmente embranquecida ao longo das temporadas. E olhe lá, e tem pessoas que nem percebem ela como uma mulher não branca, né? E era muito essa questão de eu olhar aquela estética, achar aquilo muito lindo, e eu era meio, sei lá, meio boho, que nem a Serena. Eu sempre curti essas roupinhas de brechó, muita franja e lona. Então ela era muito a minha referência de moda, mas assim, esteticamente, eu tava em um outro lugar, né? E aí, foi louco como eu tentei fazer isso, e no fim eu me identificava muito com a Jenny, né? A irmã do Dan Humphrey. Do Dan. Porque ela era essa menina tentando conquistar esse lugar de destaque e vendeu uma imagem sobre ela que ela não vendia. E eu, inclusive, comecei a costurar roupa em brechó porque eu via, de alguma forma, a Jenny fazendo as roupas dela pra, tipo, fingir que ela tinha algum status. Eu sempre consumi em brechó e eu falei, gente, se a Jenny faz... E aí eu comecei a costurar, tipo, com uma máquina velhona. E foi. Mas, assim, foi uma série que marcou muito a nossa vida, né? De uma forma ou de outra. Nossa, sim. Exato. Quando eu tava no colégio, eu não assistia a série e eu tinha uma grande aversão à série original, acho que um trauma até, assim, eu estudava em um colégio privado em que as pessoas eram muito, muito snobs, assim, e tinham muito dinheiro, Nossa, né? Assim, isso muito deve ser mais uma que realidade muito mais real em colégios particulares, né? Então as pessoas, elas já eram complexadas, assim, e aí ainda assistindo Gossip Girl, elas achavam que elas estavam... Elas se achavam de fato a Blair, né, e a Serena. Sabe, exatamente. E na época, eu tinha uma melhor amiga, ela era loira, de olho azul, e ela era filha do prefeito. Então, tipo, ela tinha, assim... Diz tudo, né? Não, e aí eu sou asiática, né? Então eu já tinha um complexo de personagem secundária, né, na época. E ela gostava muito de Gossip Girl e todas as meninas populares gostavam de Gossip Girl. E eu fiquei assim, véi, se eu assistir isso, eu vou me sentir muito mal. Então eu nunca assisti, assim, por aversão mesmo. Só que aí ontem eu comecei a assistir a série original, né? Eu já tinha assistido o reboot e comecei a assistir a original ontem e fiquei assim, viciada, porque primeiro que a trilha sonora é muito boa e é super nostálgico. Sim. Sei lá. E hoje eu consigo assistir com outro olho, tipo, com outros olhos, né? Assim, porque é só... Olhos hoje de eu acho pânico, engraçado. Né? Exato, mas... E também, assim, tão absurdo que chega a ser muito cômico pra mim, Exato, assim, sabe? aquilo não é real. Não é real. E agora eu consigo assistir e ficar, tipo, me divertir muito. Oh, não. Muito bom. E como agora a gente assistir o reboot, porque ele traz muito mais representatividade, né, Ná? E Nossa. como foi pra você enxergar esse universo de Gossip Girl que foi tão marcante pra você
e que ainda é, porque a gente vê pelas referências, né? Vendo, então, duas protagonistas negras, né? Zoya e Julian. Como é que foi isso pra você? Nossa, isso foi um dilema, né? Porque quando eu assisti adolescente, Gossip Girl, primeira lá, a versão. E eu achei incrível, eu achei envolvente, os personagens são carismáticos, todo mundo quer uma Serena pra sua Blair, uma Blair pra sua Serena, e você começa a chamar as pessoas pelo A e B, A e N, as pessoas me chamam de N, meu amigo, o Júlio Fernandes, que é criador, é o A e J, a gente ficava nessa, tipo, não faz sentido nenhum. Mas enfim, era meio que um ícone de estilo, amizade, relacionamentos, né, faz a vida do adolescente parecer muito mais intensa e interessante do que verdadeiramente é, mas aí eu não sei como é a vida da elite de Manhattan. Dizem que é assim como a série retrata, tipo, vários dilemas amorosos, paixões, assassinatos, crimes, tornozeleiras eletrônicas e festas. E eu fiquei... Não é uma realidade que eu tenho proximidade, né? Mas quando eu reassisti a série, depois de mais velha, procurando alguma coisa familiar e gostosinha, que eu sempre gosto dessas séries que eu já assisti pra limpar a casa, eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, uma das personagens que eu mais gostava e que eu não gostava no início é a Blair. E depois eu olho pra ela e eu descubro que ela é, tipo, uma trampista, né? Ela é, tipo, conservadora, ela é moral e bons costumes, ela é muito, tipo, elite, monarquia, tipo, ela E definitivamente não seria sua amiga, né? Tipo, hoje em dia. E como que eu ainda assim consigo, tipo, gostar da personagem? É muito louco como o audiovisual e, sei lá, a ficção tem esse poder de te fazer gostar de pessoas que às vezes você jamais se aproximaria na vida real. E quando anunciaram um reboot, eu falei, ai, meu Deus. Porque eu tava com dois medos. Eu tava com medo deles refazerem Gossip Girl em 2021. E eu falei, gente, a gente não pode continuar passando esses valores pra atual sociedade, né? Porque é isso, se você assistiu, você sabe que você tem, sei lá, assédio logo no começo. Sim. E você tem... No primeiro episódio. Abuso de substâncias químicas de uma forma muito louca por adolescentes. Isso várias outras séries tinham, mas eu acho que Gossip Girl original acaba lidando com isso de uma forma muito isso é muito legal. E talvez não mostrando tantos problemas, né? E o problema é meio que um exílio na rehab da Serena. Então é um pouco romantizado. Eu tô amando isso. E aí eu fiquei com medo, tipo, eles não podem fazer isso em 2021. Mas ao mesmo tempo, uma parte do meu cérebro era, por favor, não estraguem minha Gossip Girl. Por favor, não problematizem. Eu preciso de dilemas, intrigas adolescentes pra essa série ser boa. Eu falei, como eu quero dilemas e intrigas adolescentes pra essa série ser boa e não quero aquele ambiente tóxico de novo. E aí, eu achei muito inteligente o que foi feito nesse reboot. Porque eles colocaram aquele mesmo ambiente que, tipo, eu não me identifico de forma nenhuma, que ainda é a busca pela diferenciação, pelo lugar de destaque e a arrogância e o dinheiro e o poder, com personagens que você tem um pouco mais de empatia. Então, quando eu olhei as duas personagens principais negras, eu fiquei... Vocês me pegaram, hein? E aí eu fiquei... É assim, né? Assim, falando em termos políticos, eu não acho que é uma representatividade que importa. Duas pessoas pretas, burguesas, uma brigando com a outra por um lugar vazio de destaque e protagonismo. Tipo, protagonismo na elite de Manhattan. Gente, tipo, é um grande delírio. Mas do ponto de vista do entretenimento, nossa, divertidíssimo, é sobre isso. E as duas personagens são muito interessantes. E por que não pensar em uma pessoa preta nesse lugar de poder também? Exato. Claro, não é um lugar de poder legal. Eu não estou dizendo que é legal, porque elas são problemáticas. Mas foi isso, interessante. É o que é Gossip Girl, querendo ou não, né? Tipo, isso eu acho que não tinha como se perder, porque era a essência desse ambiente tóxico, querendo ou não, né? Uma das coisas que eu mais queria trazer aqui é exatamente essa pauta que pra mim foi uma das coisas mais empolgantes da série, que foi o triângulo amoroso, o trisal entre a Audrey, o Aki e o Max, né? Porque antes a Audrey e o Aki, eles eram um casal, né? Pro ouvinte aí, e eles estavam passando por alguns conflitos de relacionamento, uma coisa assim, de lidar com os problemas da monotonia da vida de casal mesmo. E daí surge o Max pra botar um
um temperinho. Tempero. Temperinho. Foi uma baldada Pimenta malagueta. de pimenta. Pimenta calabresa, né? É, Tipo, pimenta que pegou- calabresa. Só com pimenta calabresa, exatamente. E aí os dois acabam ficando com o Max em momentos diferentes, sem o outro saber, né? E as coisas vão se desenrolando por aí ao longo da temporada. Eu queria perguntar pra vocês acham que o casal estão apaixonados pelo Max? Ou é só E aí, físico? Nathalie, o que você acha? Gente, eu acho que estão. Ai. Eu acho que estão porque eu torço sempre pelo amor, aquelas apaixonadas. Eu gosto de casais, gente. Com quantas pessoas for, eu gosto que as pessoas se amem e se amem. Eu acho que eu gosto de ver sentimentos, eu gosto de ver as pessoas, sei lá, às vezes nesse jogo de tipo, ai, te quero, não quero. Quando é, sei lá, só o fogo da paixão físico, é interessante, mas não é tão legal porque o dilema do amor traz outros problemas, né? Porque aí tem isso, o dilema do amor faz com que a Audrey e o Aki continuem juntos, eles não querem terminar. E sei lá, eles estavam teoricamente em um relacionamento monogâmico. Teve uma quebra de um contrato entre esses dois, que seria, sei lá, o da fidelidade. Sim. E ainda assim houve uma reorganização desse relacionamento, desses contratos, porque eles entenderam que naquele momento aquilo ali era interessante. Isso é muito doido, porque por mais que... e também é uma discussão geracional, se a gente for pensar. Porque por mais que nós sejamos LGBTs e livres, a monogamia é muito próxima hipervalorizada também, hipervalorizada, né? exato. Eu estou em um relacionamento monogâmico, né? Mas enfim, namoro há 8 anos e já estou super confortável. Mas eu entendo que muita gente tem questionado e eu entendo a importância das pessoas questionarem a monogamia como um formato fixo de se relacionar e amar as pessoas. E eu acho que a maturidade que os personagens trouxeram, ao mesmo tempo humanidade, porque eles também ficaram putos uns com outros, mas a forma como eles conseguiram entender que se eles estivessem confortáveis e felizes, aquilo valeria a pena dar um passo adiante, eu achei muito interessante. Eu acho que também pode despertar nas pessoas um questionamento. Tipo, não precisa ser um ou outro. Às vezes pode ser tudo ao mesmo tempo, tudo junto. E o que eu achei muito legal dessa situação é porque eu tava com muito receio de ser mais um caos onde a mina vai ficar pra escanteio e vai virar agora um casalzinho entre dois homens gays ali se pegando, sabe? Eu fiquei aí você apaga a bissexualidade, a pansexualidade. Exato. Então, ver que isso acontece nesse lugar da bissexualidade, da afirmação do Aki, depois de tudo isso que acontece, claro que a gente enxerga na série toda aquela confusão dele, né? E aí eu queria até trazer a cena que ele tá na sauna com o Max e o Max tá tentando fazer ciúmes no Rafa. E aí ele vai lá e pede pra beijar o Aki topa, e depois ele fica, você quer fazer de novo? Tadinho, né? Porque ele tá ainda sem entender aquilo que ele tá passando. Isso é real, essas coisas acontecem no dia a dia na vida de adolescente de 16, 17 anos em uma sauna. Isso acontece? Véi. Olha, pois eu tenho né? 28 e eu nunca pisei numa sauna, mas eu tenho amigos que pisaram lá, então assim... Pergunta se Sério? acontece. Eu preciso perguntar sobre a vida sexual dos meus amigos gays e bissexuais, porque eu fico olhando aquilo e falo, mas gente, será que é assim? Bem perdido. Nossa. É babado, Total. Não, isso ainda dos três, do triângulo, eu recentemente tô me descobrindo não monogâmica, e também dentro da bissexualidade, que eu também sou bissexual, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu realmente achei que ia ir pra um lado, assim, dela ficar de corna, sabe? Uma coisa assim, mais do triângulo amoroso, mas aí acabou virando... não sei como vai desenrolar, né? Mas um trisal muito bonito. Então eu fiquei, assim, incrível. Muito feliz. Eu acho que o único problema, sei lá, se a gente fosse apontar um problema, fora desses estereótipos ligados à promiscuidade da comunidade LGBT, eu acho que esse é uma questão, mas aí é isso, você vai deixar a experiência e a vida pra não cair no estereótipo. Não, essas coisas acontecem, as pessoas estão se descobrindo, se beijando, vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se existe um problema, é a irresponsabilidade afetiva do Max, né? Porque ele é, tipo, muito vida louca. E ele usa as pessoas ali na paixãozinha, e envolve, chama pra fazer ciúme. Então, eu acho que o que existe de pior nesse triângulo não tá ligado à sexualidade, tá ligado a, tipo, o caráter dele. Que ele usa as pessoas, então... Total. Sim, é uma coisa sinalizada sempre pela Audrey e pelo Aki, né?
Exato. Só que eu achei, assim, também que meio que construíram, tipo, ele tem problemas familiares. Então, é aquele personagem que, assim, ai, tá passando por muitas coisas, eu senti, sabe? Ele era pra ser meio Chuck Bass? Eu tenho Perguntando pra certeza. vocês. Sim. É o meu sentimento. Ele é. Entendi. O Max, ele é essa figura ali. Precisava, Um pouco né? melhorada, talvez, né? Porque, assim, Não, eu acho que é melhorado também, porque o Chuck, ele era, tipo... Era muito tenso, assim. O Exato. Chuck, gente, o Partido Conservador em pessoa, né? Dono de uma rede de hotéis, quis abrir um cabaré no hotel do pai com 16 anos aí. Tirou, não faz sentido. Sério. Olha, realmente. Nossa, É total. muita ficção, é tão gostoso porque é muita ficção, né? É. Mas eu não sei, gente, como eu não convivo com essas pessoas, eu não sei se isso, às vezes existe algum nível de poder e dinheiro e de anomia social em que as pessoas têm tanto que, tipo, os filhos já nascem com esse senso de poder e dominação. Alguém tem que falar pra gente. A gente tem que conviver com as Ai, classes gente. altas da elite de Manhattan. Descobri. Ó, Total. ainda falando um pouquinho sobre o trisal, eu queria agora virar o nosso olhar pra Audrey um pouco. Porque é isso, né? A situação dela também não é uma situação fácil, vamos dizer assim. Porque eu acho que ela foi muito pega de surpresa com esse desejo do Aki que de repente surgiu ali no colo dela. E eu acho que tudo bem até. Não julgo ela por toda essa questão, essa confusão. Mas o que eu acho mais legal da série é a forma como isso é tratado no ciclo de amizades dela. Tem uma conversa que ela tem com a Julian, onde a Julian sinaliza isso. Tipo, amiga, assim, eu sei que tá difícil pra você, mas pensa o quanto ele tá se sentindo exposto nesse momento. Exato. Vai lá conversar com ele, pergunta. Tipo, deve estar sendo muito difícil pra ele também. Então isso é muito legal, porque se fosse numa série dos anos 90, a gente sabe que ia ser tipo, ai amiga, larga ele, tipo, ele não te quer, porque ele é viado, porque não sei o quê. Ia ser outro lugar, né? Exatamente. Então eu acho que a gente traz um outro olhar muito mais maduro para as relações e para quando esse tipo de situação acontece. E aí, que genial, né? Porque olha o quanto essas gerações que estão agora vivendo Gossip Girl pela primeira vez vão lidar com situações como essa de uma outra forma, né? Não, um referencial diferente mesmo. E daí várias coisas acontecem até de fato os dois, a Audrey e a Aki, conversarem, né? Assim, e eu acho que no meio disso tiveram alguns momentos fofos. Tem aquele episódio, que é o episódio que rola a festa da Zoya, a festa de aniversário da Zoya, que daí a Audrey chega, dá um enquadro no Aki e fala assim, você é gay ou não? Aí ele fala que não sabe, mas mais tarde, no mesmo episódio, eles têm uma conversa, assim. Ele diz que é bi, que acha que sente atração por homens e mulheres, mas que, acima de tudo, ama ela, assim. Gente, eu queria aproveitar que a gente tá falando de relacionamentos e falar sobre o relacionamento de Gideon e Roy, que são os pais do Max. A gente tem aí um casal um pouco diferente, né? A gente tem o Roy, que é um cara super heteronormativo, e o Gideon, que é uma bicha super afeminada e que não tá muito ligando pra rótulos, né? Acho que se descobrindo também, né? Pelo que eu entendi. Sim. O Gideon, assim, meio se descobrindo. Acho que tem coisas aí pra gente ver, né? Nos próximos episódios. E eu gostei, eu acho, desse casal, assim, por ser uma representação LGBT, talvez... que não tentou ser positiva demais, sabe? Quando tentam colocar um casal gay, daí é positivo demais. Eu acho que não, é um casal que tá lidando com uma questão muito real, pelo menos, do meio LGBT, assim, sabe? Da expressão de gênero. Não é um casal gay margarina, né? Porque às vezes a gente também, acho que pinta um relacionamento gay como um relacionamento perfeito, onde tudo funciona e tudo dá certo. Né? Porque você entende como um homem pensa, então você vai saber exatamente como lidar com essa outra pessoa, e o mesmo para mulheres, né? Exato, exatamente. Então é muito legal esse conflito que a gente vê ali, né? Entre os dois. Que pra quem não viu a série, esse conflito acontece porque, com o passar dos anos, Gideon vai ficando cada vez mais livre nas suas próprias questões, na sua forma de se colocar pro mundo e na sua forma de se vestir. Gente, eu tava vendo aquelas cenas dele tentando sentar na mesa pra comer com aquela roupa. Eu nem sei o que é, porque assim, eu não sou muito da moda, mas me vem muito à cabeça aquelas roupas de alta costura, sabe? Nossa, as que roupas não deles parecem muito nada lindas. confortáveis, mas que, tipo, são lindas. Enfim.
E eu acho que a gente vai vendo ali, né, à medida que a série vai passando, que essas coisas estão acontecendo. Eu acho que vai levantando ali a bandeirinha vermelha de que tem alguma coisa errada ali entre esse casal. Não, e até aproveitar e perguntar pra vocês, assim, agora indo talvez pra um lado mais pessoal, mas pensando ainda nesse conflito do casal, vocês já sentiram uma pressão em serem heteronormativos, talvez dentro de um relacionamento ou dentro do meio LGBT? Olha, eu sei que eu vivi a sombra do medo por muito tempo até, e aí os nossos... E por mais que você supere isso, você já condicionou um comportamento muitas vezes, e aí é uma observação muito atenta para você e para os seus costumes, para não cair nesses lugares, né? Me relacionando com uma pessoa trans, que eu comecei a namorar antes da transição, a gente tinha uma experiência de medo de dar a mão na rua, de demonstrar amor e carinho na rua, por medo de sofrer violência, ainda mais porque a gente estava em contextos, às vezes, de cidades, sei lá, do interior de Minas Gerais, super conservadoras e de 20 mil habitantes. Então a gente tinha muito cuidado, e aí depois, né, pós-transição, com já uma outra passabilidade, sendo vistos talvez na rua como muitas vezes um casal hétero, eu percebo que ainda existe dentro de mim muitas vezes o mesmo medo, né, hoje em dia menos, porque já faz muito tempo, mas por muito tempo o medo de demonstrar amor e carinho, porque pra gente é a mesma pessoa, a pessoa não muda, por mais que o corpo acabe mudando e se transformando, é a mesma pessoa. Então aquele comportamento que foi condicionado por uma violência inicial, que às vezes nem é mais tão real ou tão presente, acaba ficando entranhado na sua mente. Então, ainda mais quando você está falando de casais mais velhos, que começaram em um outro momento o relacionamento, que é o caso do Gideon e... Como é que é o nome? Roy. Que é o caso do Gideon e do Roy, né? No período em que eles começaram esse relacionamento, para eles terem um filho da idade do Max, a sociedade era outra, a vida era outra, né? E muitas vezes a gente acaba parando no tempo por medo. E talvez esse seja o processo do Roy. Enquanto o Gideon já tá em outro momento e questionando essa massificação do que é ser ele, sabe? Não, dá para ser outras coisas. E aí a gente tem uma quebra, e a gente tem porque eu senti isso no meu relacionamento, né, quando o Jonas, quanto mais ele se apossava de quem ele era, e mais pertencente ele sentia ao corpo dele, mais ele queria estar presente e demonstrar aquilo, só que pra mim não mudou nada, em mim não mudou nada, então o medo que ele não tinha mais, porque ele tava vendo a mudança acontecer todos os dias nele, eu tinha, e aí foi um período em que ele falava, por que você não, me pega na minha mão, vamos dar um beijo aqui no meio da rua, eu ficava, não, eu sou tímida, e eu achava que eu era tímida, mas eu não tinha motivo pra ser tímida, era um medo inconsciente, então ali, né? Foi um trabalho também pra eu conseguir entender que já era outro momento, sabe? E infelizmente, porque, enfim, nós temos uma passabilidade de um casal hétero. É triste que não é porque a sociedade mudou. O medo se, né, um casal de duas mulheres andando na rua vão sofrer ainda as mesmas violências que a gente já sofreu. Sim, total. Tá aí, ó, entendeu? Um exemplo de como essas individualidades que a gente tem podem ser usadas não pra gerar um término, como é o caso que a gente tá vendo ali na série, né? Mas, na verdade, pra crescer junto. E era justamente essa pergunta que a gente tinha pra fazer pra você, e você é tão perfeita que você já respondeu. Era isso. Vocês iam perguntar mesmo isso? Olha isso. Era a próxima pergunta, juro. Juro, sim. Tudo. Vamos voltar aqui pra nossa Gossip Girl. Vai. O que vocês acharam dessa vez a gente saber desde o começo quem é a Gossip Girl? Porque isso é um diferencial, né? A gente foi descobrir só lá no final. Não fala quem Spoiler, é. Spoiler, viu, galera? Não fala só quem lá no é. final quem era. Mentira, eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Eu também. Quer falar? Eu não ouço. Não. Mas eu achei, as pessoas reclamam, mas eu achei genial. Eu achei genial. Ai, e o que você alguém achou de serem os professores? Eu achei genial. Obrigada. E eu achei genial por 2 motivos. Para começar, que é uma questão de poder. E jovens ricos, a gente estuda isso em sociologia. Pessoas ricas, e principalmente jovens ricos que estão no topo da pirâmide, você tem uma ausência de senso de limites. Porque se tudo pode, qual que é o teu limite? A morte, assassinato, crimes hediondos. Então eu acho que eles aparecerem como essa figura reguladora que é a Gossip Girl, porque ela meio que é, né? A gente vai ver ainda mais ao longo das temporadas da Gossip Girl da primeira geração, ela começa a ser meio que, tipo, amigas e rivais, sabe? É o que eles chamam de frenemy, tipo, é minha inimiga, ela tá me destruindo, mas no fim me levando pra lugares que eu preciso ir.
Então ela meio que sim. vira uma cola que une todos eles juntos. Sim. Então ela tem esse papel social, papel social da Gossip Girl no Upper East Side. Aham. E eu Então, acho demais. que isso ser representado pelos professores para controlar a ânsia de poder e dominação daquele jovem sem limite é genial, porque é isso que a Gossip Girl representa. Sim. E o fato, principalmente, da gente ver as motivações da Gossip Girl é muito mais legal, porque eu acho que foi isso que fez com que as pessoas questionassem quem era a Gossip Girl original, porque, tipo assim, a gente não sabia por que a Gossip Girl fazia o que fazia, porque a gente não estava nos bastidores daquela experiência. E eu até Sim. quando eu fui ler uma entrevista sobre o reboot, eu vi que os autores, justamente, os roteiristas justificaram desvendar quem era a Gossip Girl agora, para as pessoas poderem entender que não era fácil postar aquilo que era postado, que tinha um dilema ali, né, de Sim. tipo, se eu postar isso eu vou prejudicar essa pessoa, mas aí eu posso ser descoberta, então eu preciso postar. Eu Aham. achei maravilhoso. Cara, é Caraca! muito legal, é Aham. muito legal. E muita gente falando assim de tipo, nossa, nada a ver os professores. Mas, gente, isso é uma coisa que eu aprendi porque eu moro com 2 professores hoje, são meus 2 roomies. Eles são humanos como a gente, entendeu? Eles têm Fofoqueiros. ódio dos alunos quando precisam ter. Uhum. Só quem pisou em sala dos professores, eu já pisei porque eu, Sabe. né, tipo, já pisei, sabe o que rola ali, entendeu? Então, assim, é um lugar cheio de fofoca, o professor só fala de aluno em qualquer lugar que esteja, porque, assim, quando eu tô nos eventos sociais com meus roomies, só tem amigo professor e só fala sobre aluno. É isso que acontece. Então faz muito sentido pra mim que sejam eles, sabe? Aham. E eu já tô apaixonado pela Kate. Kate, né? O nome dela. Que é a Gossip, né? Isso, a Gossip Girl, pela Kate Keller. Porque eu acho que ela, sei lá, ela conseguiu pegar esse papel da Gossip Girl com tanta maestria, assim, a forma como tá sendo construído faz com que a gente goste tanto dela, né? Tipo, eu tô gostando demais dessa personagem. Nossa, eu ia falar bem isso, amigo. Porque nos primeiros episódios, quando eu vi quem era Gossip Girl, eu falei assim, véi, que coisa esquisita. Que coisa estranha. Não sei se eu gostei de cara, mas aí eu fui pensando assim também, porque eu acho que a série tinha que mudar alguma coisa, sabe? Eu acho que essa foi uma dinâmica importante da série que mudou. E eu também acabei ganhando muito gosto pela Kate, que é a professora loira. Assim, não sei, eu gosto até do jeito que ela fala, não sei explicar. E É, porque- daí agora eu sou Pode ok com essa... Não, daí agora eu tô muito ok com a Gossip Teacher, assim, é isso. Gossip Teacher, né? Mas é muito bom, porque eu acho que, ao mesmo tempo que ela tem um bom mocismo, ela é uma pessoa boa, ela também tem um ego ali gritando, né, dos livros e da escrita e daquilo que ela Sim, consegue realizar sim. nesse ambiente digital. E reflete muito, às vezes, porque as pessoas fazem o que fazem na internet, principalmente quando é pra marretar alguém. É um ego ferido, às vezes, que quer esse destaque nesse lugar. E eu acho que uma das partes mais legais da gente ver a Gossip Girl agindo no reboot é o fato de que antes a Gossip Girl parecia muito fantástica, onipresente. Como assim tá em todo lugar? E aí a gente vê a força-tarefa de professores observando tudo e entendendo e juntando as informações. E a gente sabe que a realidade é assim. Hoje em dia, sei lá, você pode estar passeando num shopping do outro lado da cidade, alguém vai te ver, mandar uma foto no grupo da família que conhece alguém que conhece fulano e vão Nossa, saber que você sim. não foi pra aula aquele dia, que isso aconteceu comigo na minha cidade, entendeu? O cabo da aula vai ficar andando na linha do trem, porque a cidade interior, Aham. as crianças eram perigosas lá. Sim. Olha, nosso papo tá muito gostoso, então bora pro nosso game do dia? Game do dia. Ai, gente, será que eu sei jogar? Ó, Ah, sabe. Ixi, sabe. super O, sabe. o game que a gente vai jogar hoje chama Cancela ou Passa Pano, que é um jogo em que a gente coloca situações que acontecem na série e a gente tem que cancelar ou passar pano pra essa atitude. Assim, não é cancelar, o personagem, mas cancelar a atitude pontual, assim. E tem que Exato. falar, tem que cancelar ou tem que passar pano, que já teve Tá. convidado que tentou sair pelas beiradas, entendeu? Tá. E aí não vai Eu rolar. tenho uma tendência a passar pano pra quem eu gosto, gente. E Minha então, filha, quem é nunca, isso. não é mesmo? Nunca. é o conceito de passagem de pano. Aham. Não, total. Então, bora. Ó, a primeira situação que a gente quer trazer é o fato do Aki ficar imparcial nas brigas entre a Audrey e a mãe dela. Porque o que a Audrey fala desde o começo é que ela queria que ele ficasse do lado dela.
né? Apoiando ela, independente dela estar certa ou não. E ele sempre sinaliza, ó, eu tô aqui olhando de fora e pra mim é isso. E aí a gente cancela o passapano pro Aki, que decide ficar imparcial nessa situação e sempre traz um outro ponto de vista. Olha, assim, do fundo do meu coração eu cancelo aquela Sério? Eu sou assim até Loucura. hoje, gente. Eu acho que eu me intrometo muito na vida das pessoas que eu amo. Então eu espero que as pessoas se intrometam na minha automaticamente. Eu, tipo, pelo amor de Deus, eu falei tudo que eu achava. Você pode me ajudar e falar o que você acha? Sim. E eu vivi problemas com pais quando eu era adolescente. E é isso, quando você tá nessa época, você vai falar com quem? Se teus pais estão num pé de guerra. Sim. Você vai confiar na pessoa que você tá se relacionando. E às vezes você só quer ouvir. Tá, fala aí, 1 hora. E às vezes não é pra falar que você tá certa, mas eu acho que a imparcialidade dele me doeu um pouco. Eu não. Então eu vou cancelar o Aki. Eita. Mas Eu é muito passo pessoal. pano, eu sou muito Aki nesse sentido, assim. É. Eu sempre fico tentando ver o outro lado, um outro ponto de vista. As pessoas nem sempre gostam de mim por conta disso, mas eu passo pano pra ele. A pessoa que tem visão, né? Não, mas eu tô muito do lado da Nathalie também de cancelar, porque eu fico me colocando no lugar da Audrey, assim, pelo menos eu. Se eu tô numa coisa, tipo assim, acabou de acontecer um conflito muito grande na minha vida e eu vou procurar alguém que eu gosto pra reclamar, eu não quero conselho bom. Quero reclamar, entendeu? Sabe? Você quer ler a fogueira. Eu quero que a pessoa concorde, me valide, Pegar fale armas, ir lá sim. resolver. Aí fica Ai, assim, sim, você tem gente. razão e tá muito brava. E depois eu penso em uma solução, entendeu? Primeiro valida o meu sentimento. Tipo, você tem Isso. razão. Depois me dá um conselho. Mas primeiro me Isso, ajuda Muito isso. Exatamente, concordo super. Vamos pra próxima situação aqui do Cancela ou Passa Pano. Essa situação é sobre o Max e o Aki. O Max pede pro Aki criar um perfil num aplicativo de pegação pra ficar batendo papo com o pai dele pra ajudar a descobrir uma situação de traição. Vocês cancelam ou passam pano pro Max que pediu isso? Gente, Ai. Max arranjou a pior forma de contar pra Gideon que ele estava, de alguma forma, ali sendo traído, né? E colocou os dois pais numa situação que, olha, não sei nem o que dizer. Assim, eu passo pano... Calma, vamos lá, né? É difícil eu passo pano pro essa é Max. difícil. Eu acho que, assim, por mais que eu tenha dito na anterior que eu seria imparcial, eu acho que eu criaria um perfil fake e tentaria ali tentar ajudar ele a descobrir o que tá rolando. Acho Caiu que, em então, contradição, por isso, hein? É o que geminiano faz o tempo todo, não é mesmo? Exato, você tá sendo fiel ao signo. Contraditório nas ideias. Não, mas eu concordo. Mas eu acho que também são duas situações diferentes, né? Porque aí tem uma mentira envolvida. Alguém tá sendo enganado, alguém pode sair muito machucado. E aí você vai ver aquilo destruindo tua família. Só que eu não achei que ele ia usar aquilo como pólvora, né? Exato. Porque A ele questão destruiu. Exato, é o que ele fez com aquela informação. Ele Eu te ajudo a conseguir aquela informação, só que não precisa jogar uma bomba depois, entendeu? Eu acho que eu total. cancelaria pela atitude, pelo que ele fez com isso. Ah, mas a pergunta é se cancelaria por criar o fake, né? Eu passaria pano também por criar o fake. Porque se estão mentindo, gente, vamos descobrir a verdade, Sherlock Holmes, né? Mas aí, o que fazer com isso? Aí eu cancelo, eu achei feio como ele fez. Eu também. Total. Acho que eu passo um pano, talvez eu cancelaria, porque eu acho que ele usou um pouco a paixãozinha que o Aki tinha por ele pra forçar o moleque a entrar no aplicativo e conversar com o pai dele, que é uma situação toda... bizarro. Tipo assim, imagina você tá saindo com alguém te pede isso casualmente, assim, então... Você poderia, por gentileza, sabe? Mas eu concordo com vocês. A próxima situação é quando na peça onde Max joga essa bomba toda em relação ao relacionamento dos pais, o Max começa a passar a mão na perninha da Audrey e ao mesmo tempo passando a mão na perninha do Aki. Então assim, a gente cancela o passar pano pro Max de ficar incitando os dois ao mesmo tempo no meio do teatro, criando essa situação desconfortável ali pra todo mundo, menos pra ele, né? Porque é isso que ele faz. Eu passo um pano, gente. Eu passo um pano porque eu acho que ele já sabia que os dois estavam afim. Ele só queria resolver pro lado de todo mundo. Gente, já que você quer e eu quero, vamos todo mundo querer junto. Eu acho que ele foi certo. Já que ninguém tá tomando atitude, ele que tome, né? Estamos de acordo, é só o que eu tenho a dizer. E não apenas passo pano, como queria
ter essa audácia, entendeu? Queria ter essa coragem, presença. queria ser mais assim, essa presença, exatamente. Muito bom. Ai. A próxima situação acontece na festa de aniversário da Zoya. O Obi tá lá super chateado com ela e pensativo, olhando pro nada. E quando chega o Aki pergunta, escuta, que cara é essa? Você deve ter comido um cupcake vegano. Ai, é uma Você delícia. acredita? É uma delícia, eu também acho, amiga. Inclusive, vai lá em casa um dia comer uns cupcake vegano, Aki e Exato. Nathalie Neri. E Mitch, que vocês vão ver que é Ah, bom. delicioso. Todos convidados, todos convidados. Tudo. Eu cancelo. Eu cancelo também. Porra. Cancelo, gente, pelo amor de Deus. Quem fala isso é porque não sabe o que é bom, É, tá? É só não. isso que eu tenho a dizer, porque chocolate é chocolate. A gente passando pano pros Maravilhoso. bagulho, nada a ver aí. O cupcake vegano? Aqui não. Aqui não. É. Muito bom, Sim. muito bom. E muito me surpreende, gente. Nova York, Manhattan, cupcake vegano ser ruim. Né? Pelo amor de Deus. É ruim porque americano faz aquelas coisas amanteigada que é ruim mesmo. Gordurenta. É. Aqueles bolo que, entendeu? A gente é que sabe fazer bolo direito. Então só às vezes ele tá fazer. certo, às vezes o cupcake vegano era muito ruim. E a gente tá, tipo, julgando, coitado. É, exatamente. Empatia com o cupcake. Cupcake Muito americano. bom. A próxima situação é sobre a Monet, que decide vazar informações sobre o look de Julian e de Zoya para aquelas outras garotas da outra escola. E aí estraga, né, a fantasia delas. E aí, a gente cancela ou passa pano pra Monet por ter feito isso? Cancelo, gente. É uma situação. É uma Cancela. situação Daí é grave. hein? Cara, Cancela, não isso daí faz, é grave. não faz nem sentido, né? Assim. E eu queria muito entender esse fenômeno também em Monet, porque ela é uma menina, assim, com plenas capacidades, né, de financeiras, ela também é herdeira, riquíssima, e com uma necessidade de ser sombra e perseguição e seguir, viver por outras Ela pessoas. poderia ser influenciadora digital, né? Eu não entendo esse tem conceito. razão, olha. Eu acho também. E aí ela fica tentando destruir uma menina que acabou de chegar, que inclusive tem 14 anos na série, gente. A Zoya tem Gente, 14 muito anos. chocada. Exato, exatamente. Fiquei muito chocada. A gente cancela a Monet, infelizmente, Cancelo sim. também. Estraga minha vida, mas não estraga meu look, né? Não. Grave, A gente grave. cancela, mas a gente comigo. quer ver mais Monet nos É, próximos episódios. A gente que quer ver chegam em mais breve na HBO dela, Max. exato. E agora, a situação é bem, assim, só pra gente cancelar mesmo, entendeu? Porque é sobre o fato, né, de Rafa Kaparos, o professor, e o Max Wolff se pegando na escola. Então, assim, a gente só cancela, né? Porque a gente sabe que isso tá errado, que isso é uma questão super séria, que a série tá trazendo, a gente sabe. Mas que, assim, isso é um crime, não é uma coisa divertida, não é legal, enfim. Então, a gente queria trazer só pra sinalizar isso, porque a gente não falou sobre isso até agora no episódio. Mas a gente achou importante trazer isso e afirmar o nosso posicionamento. Que é impensado, cancelado total. Não Nossa só o Senhora. ato de ter chegado aos finalmente, mas todo aquele processo, sabe? Sim, Nossa, porque sim. a gente vê que ele foi construindo realmente, tipo, pra se fazer de coitado, pra que o Max viesse até ele, né? Tipo, Muito doido. enfim, muito Nossa, doido que a forma como aconteceu, E perigosíssima. tem pessoas perigosas assim, nesse nível no mundo. A gente acha que sim. é obra de ficção, mas existem pessoas assim. E ainda mais quando você tá no contexto da série falando de pessoas menores de idade. No E, colégio. A gente sabe como isso, e geralmente, né, isso leva a coisas muito mais perigosas. Sim. É muito difícil. Nossa, eu quero Cancelado. tanto que esse cara... eu tô torcendo tanto pela ruína desse cara na série, tipo... Ai. Eu não muito tinha boa essa entendido. frase. Mas eu não tinha entendido, tipo, ele é um vilão, né? Ele tava meio que se Sim. fazendo. Mas ele é pior que a Gossip Girl lá. Ele é o pior. Sim, Gosto e de agora pegar ele tá uma se anja. envolvendo, né? Cara, pois Preocupada. é. E aí eu não sei, fico achando que ele pode querer roubar aquela conta ali Ele dos vai. outros professores. Pensei Não nisso sei, também. entendeu? Foi Ele- uma coisa que passou pela minha cabeça ali. Ele vai porque eu acho que existe um limite moral dos professores, né? E ele não tem. Então ele vai pesar as situações ali. Ele vai ser cruel. Ele vai. Eita,
Eita, eu tô ansioso pra esse episódio, gente. Gente, eu tô amando esse papo. Vamos então pro babadinho do dia? Babadinho do dia. Olha só, o reboot de Gossip Girl é o primeiro papel da Savannah Lee Smith. Ela fez teste para quase todos os papéis femininos da série, mas foi escalada para fazer a nossa amada Monet Derram. Eu decidi abrir espaço no babadinho do dia para falar dela, porque como eu já disse aqui, eu acho que a personagem merece ainda mais foco nos próximos episódios, que chegam dia 25 de novembro lá na HBO Max. Numa entrevista à revista Elle, ela disse que o clima do set é muito bom entre todos os atores, mas que acabou ficando mais próxima principalmente da Zion Moreno, que interpreta a Luna Lá, que a gente já falou dela aqui também, e que é a parceira de cena dela em quase todos os momentos. Quando ela era universitária, ela costumava sempre passar por uma rua no Brooklyn, né, que é um bairro de Nova York, e ver outdoors com fotos das séries do momento, com artistas famosos, enfim. E ela conta que um dia chorou muito porque recebeu de um amigo dela, do ensino médio, uma foto dela exatamente naquele outdoor daquela rua. Cara, deve ser muito doido começar a se ver em lugares como esse, que você jamais imaginou que ia chegar, né? Total. Nossa, que lindo isso, eu não sabia. Demais. Porque é isso, quando uma série marca uma geração, e aí você tem a possibilidade de reviver aquilo, e inclusive em novas roupagens muito mais positivas, né, e fazer jus a uma história que a gente tem tanto carinho, mas contar de uma forma mais abrangente e representativa. É incrível o fato dela. Eu acho que eu fiquei bem chocada quando eles divulgaram a imagem de, né, lá antes naquele, ai meu Deus, o Gossip Girl vai voltar. Falei, cara, quanta gente preta, sabe? Tipo, isso não era uma realidade antes, eu sentia tanta falta. Então, eu acho que pra ela, quando alguém que assistiu, com certeza também sentiu essa ausência. E hoje percebe que ela não só tá, mas não tá sozinha. Nossa, isso é incrível, porque mostra que, tipo, avançamos. Ainda estamos fazendo intriga e fofoca? Estamos, porque Gossip Girl é sobre isso. Se não perde, né, a narrativa e a premissa básica da série. Mas a gente tá falando de muito mais gente, né? Sim. Ai, Nathalie, eu só posso, assim, te agradecer imensamente, porque eu amei muito o papo de hoje. Eu tô muito, muito feliz com todas as discussões que a gente teve. E porque você é esse cristal sem defeito, que eu já falei aqui no começo do episódio. E, assim, muito, muito, muito obrigada. Ai, gente. Tô morrendo de saudade, muito. amiga. Quero te encontrar. Ai, por favor. Quando eu voltar pra São Paulo, a gente precisa se encontrar. Com certeza. Obrigada muito, gente. Vocês são maravilhosos. Eu acho que essas conversas são as que a gente tem, né? Assim, off, a gente reflete sobre a vida com as coisas que a gente assiste, com as coisas que marcaram a nossa geração, e pensa no passado e o que a gente faria, né, no futuro, e analisa o passado com os olhos de hoje. E eu acho muito incrível. Eu acho que essa conversa com a gente aqui foi, tipo, o que eu conversaria com amigos no sofá da sala. Inclusive, saudades de amigos no sofá da sala, né? Ai, nem fala. Mas aqui é como se fosse. E foi muito bom, porque você gosta muito da série, mas também acho que a gente entrou em vários momentos mais profundos, assim, de conectar com a vida real. Então foi ótimo, velho. Muito obrigada, sério. Perfeita. Gente, muito bom. E pra você que tá aí nos ouvindo, ou então nos vendo no YouTube da Warner Channel, não esquece de seguir as redes da Warner pra ficar por dentro de tudo, porque é por lá que a gente posta quem são os próximos convidados e spoilers dos próximos temas. Então segue as redes sociais da Warner e também não esquece de seguir as nossas redes sociais e do convidado. Ai, por favor. Sim. E por hoje é isso, gente. Um beijo, gente. Foi tudo. Beijo, foi maravilhoso. Um beijo. Cristais Warner. Um podcast LGBTQIA+, da Warner Channel.